Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 51 e 52. No capítulo 51, é 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade, eu pedi-o vários dias e o Senhor não se dignava pronunciar-se sobre este ponto. Finalmente, esta manhã, me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim, que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmensurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustadas e debilitadas que chegavam a fazer-se morder por aquela besta. E depois retiravam-se como covardes da empresa. Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus, no próprio coração, que, portanto, vinha a formar o centro de todas suas ações, pensamentos e desejos. Ah, sim, Jesus formava o selo destas pessoas. E aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem. E a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia uma reunião na qual convidareis aqueles que são católicos a irem ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabelecer o que convém fazer. O segundo passo é obrigar à confissão aqueles católicos que intervêm nisso, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos. E isto não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. E se não o conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo dos seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos, e a prudência em expor-se, é como a poda às árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas, se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagens e de flores. Mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores, para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos. E depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só.
Dito isto, não o ouvi mais, e sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que tive que derramar? Então, é um trecho muito interessante, onde Jesus vem, depois de bastante tempo, a Luísa obedecendo a uma, um pedido do sacerdote, ela ali na obediência, insiste com Jesus para saber o que fazer para atrair novos católicos, para formar novos católicos, para atrair essas almas ao catolicismo. E durante algum tempo ele faz de conta que não está dando atenção para ela. Mas depois, num certo dia, ela tem ali uma experiência de sair do corpo e ir num local que ela descreve como um jardim, mas como se esse jardim fosse a igreja. E lá ela presencia pessoas, sacerdotes e outras dignidades que ela fala, né? Então provavelmente deviam ter bispos, cardeais, talvez, porque quando fala em dignidades pode ser que sejam outros, em outros parte da hierarquia da igreja ali reunida discutindo sobre este assunto. Então vamos imaginar que fosse ali uma conferência episcopal ou mesmo até mesmo uma assembleia, como tem as assembleias diocesanas, onde se reúnem os padres, reúnem-se também o bispo, reúnem-se várias pessoas ali para poder discutir normalmente o que fazer pastoralmente naquela diocese a respeito de determinados assuntos, como trabalhar com. É, então, ali, né? O assunto que ela presenciou, que ela escutou, foi o assunto que ela estava querendo saber com Jesus. E eis que, de repente, ele começa a falar atrás dela. Na verdade, também, antes até mesmo disso, ela teve essa visão de um cão, né? De uma fera, como se fosse um cão, grande, bem grande, enraivecido ali, meio que querendo atacar. E muitas pessoas ali, das que estavam presentes, algumas ficaram assustadas, e algumas também se deixavam morder, quer dizer, elas eram tocadas por essa fera, por esse animal raivoso ali, enfurecido, e outros saíam como que, como se fosse pessoas sem, assustadas, né? Pessoas ali se assustavam e outras se retiravam, como se fossem covardes. Então, aqueles um que põem o rabinho no meio das pernas e vai embora. Então, que não aguenta muito o trabalho. Daí ela fala assim, é como se retiravam da empresa, ou seja, essa empresa está se referindo ao empreendimento, aquele projeto, aquele plano, aquela realidade que eles estavam discutindo. Então, alguns fugiram, porque ali a coisa não estava muito legal. Então, provavelmente havia ali uma discussão, e aqueles que não eram atacados eram aqueles que tinha como centro Jesus. Era aqueles que realmente estavam alinhados, provavelmente quem estava alinhado com a doutrina, quem estava alinhado ali realmente com aquilo que o Espírito Santo instrui para a igreja. Então, aqueles que estavam alinhados eram os que se mantinham firmes, mas aqueles que estavam mais ou menos por ali não aguentavam a pressão e vazavam fora. Outros eram até atacados ali e mordidos por essa fera. E só que contra esses que estavam ali, quando tinha como centro Jesus, essa fera não tinha poder, ela ficava enfraquecida, mas contra aqueles outros, ela tinha o poder de atacar mesmo. E, e aí, aí Jesus vem ali, né, meio que por trás dela, e começa a dizer: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só a igreja não conhece quem são seus filhos. Ou seja, todas as demais sociedades, elas conhecem os membros, quem participa. Até mesmo, né, pensando em algumas igrejas protestantes, mesmo algumas volumosas, os membros eles são meio que conhecidos, a não ser que sejam aqueles que sejam turistas, né, que fica pulando de galho em galho. Mas aqueles que são fiéis ali, perseverantes, normalmente são conhecidos daquela igreja, são membros conhecidos daquela igreja. Mas na igreja católica, como existe também um grande fluxo de pessoas, não são, né? É uma realidade que não são conhecidas. Esses filhos não são conhecidos. Então, imagina que, tipo, a minha paróquia mesmo, é uma paróquia grande, e tem a nossa comunidade, a nossa paróquia tem 7 comunidades no total.
E na matriz, que é onde eu participo, tem celebrações que a igreja fica cheia. E a igreja cabe ali em média 800 pessoas, 1000 pessoas, dependendo. Então, imagina que como que um sacerdote ali, o vigário, mesmo, a gente até está sem vigor, como é que vai conhecer cada pessoa? Não, não conhece o bispo, imagina. O bispo Malemar conhece os padres, conhece ali algumas das lideranças de paróquias, mas nem todas as lideranças, na verdade, o bispo acaba não conhecendo, porque não tem aquele contato direto, corpo a corpo, não tem aquele relacionamento. Então não tem muito o conhecimento. Então a igreja é feita ali de filhos, muitos filhos desconhecidos. Então aí Jesus vai falando. Então o primeiro passo é conhecer quem são aqueles que pertencem. Então aqueles que participam, aqueles que fazem parte. Primeira coisa, conhecer quem é quem. Quem está participando, quem que faz parte, quem é membro. Primeira coisa de tudo, tem que conhecer. E depois de conhecer, aí sim vai se estabelecendo, pode ser, ele sugere ali uma reunião, mas como aqui essa tradução talvez não esteja uma tradução de forma que corresponda exatamente aquilo que Jesus falou, aquilo que a Luísa mesmo escreveu no original italiano, pode ser que essa tradução em muitas dos dizeres aqui pode que fala uma coisa que na verdade distorce o sentido. Então não dá para ter certeza que realmente o que está falando aqui é exatamente o que foi falado ou escrito lá. Então, mas vamos compreender que seja isso, que ele sugere ali estabelecer reunião para convidar aqueles católicos, né, aqueles que são participantes, que estão ali juntos, que participam, para ir participar nessa reunião. E essa reunião seria ali, teria a ajuda para organizar, seria os leigos, ajudaria o sacerdote a organizar ali essa reunião. E a estabelecer ali o que convinha fazer nessa reunião. Então, os leigos seriam assim, auxiliares do sacerdote para ajudar nesse processo de convidar essas pessoas para ali ter-se uma aproximação inicial, uma aproximação para conhecer, porque precisa conhecer. Mas como que vai se conhecer se não tem contato? Então, uma reunião é uma forma de contato. E aí, depois, ele fala que o segundo passo, então, o primeiro passo é conhecer, e muitas vezes um meio para conhecer seriam essas reuniões, ou seja, pode ser encontros, né? Fala reuniões, mas seriam encontros. Não, vamos colocar encontros mesmo, né? Porque a gente tem encontro, tem encontro da Legião de Maria, tem encontro da SCC, tem encontro, né, que é o encontro de oração, tem encontro dos terços dos homens, tem encontro disso, tem encontro daquilo. Então, esses encontros dos próprios movimentos dentro tipo, de uma paróquia, os movimentos, as pastorais numa paróquia, quando os membros se encontram ali, eles se conhecem, porque eles têm né, são em menor volume, mas eles estão ali com um objetivo, com uma finalidade praticamente específica. Então, estão numa direção. Então, é mais fácil de conhecer. Então, aqui ele está sugerindo estabelecer esse encontro para poder fazer ali, ter ali a oportunidade do conhecimento. Depois disso, o segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto, quer dizer, que intervêm. O que ele está falando aqui, que se realmente ele estiver literalmente falando de intervém nisso, ou seja, está intervindo, ou seja, é quem está trabalhando nessa organização, quem está trabalhando nesse trabalho ali da reunião, do encontro, quem que está ali auxiliando o pároco. Então, pelo que eu entendo aqui, eu estou entendendo o que Jesus está falando, o que depois que se estabelece para fazer essa reunião, aqueles que vão trabalhar, vão intervir, que vão estar, né, vamos colocar quem está ali encabeçando, quem está organizando, obrigá-los a fazer a confissão. E aqui a confissão, eu entendo a confissão como realmente a pessoa colocando ali que ela está dentro daquele projeto. Ela veste a camisa, né? Vamos colocar aqui a linguagem normal aí dos empreendimentos, fora dos empreendimentos do mundo aí, né? Corporativo, vamos pensar nos empreendimentos corporativos, veste a camisa, é aquela pessoa que realmente está pronta para assumir o desafio, está pronta para assumir o serviço. Então, ela confessa, eu, fulano de tal, eu aceito participar, eu aceito fazer esse trabalho, eu aceito fazer esse serviço. Fazer essa confissão ali mesmo,
para poder ser essa referência, para ser ali alguém que realmente, tipo, né, vamos supor que o sacerdote possa contar com essa pessoa, né? Ele vai contar, mas alguém que vai assumir a função, vai vestir a camisa, vai fazer o trabalho, está disposto, está disponível para fazer o que precisa ser feito. Então tem que ter ali, então eu entendo assim que essa obrigação, obrigar a confissão é tipo, retirar dessa pessoa o compromisso. Você vai fazer, você vai trabalhar, você tá, né, tá com a gente, você vai fazer esse serviço, você vai fazer esse trabalho, está pronto para isso, está disposto, está disponível. Depois, né, disso, beleza. E aí ele vai continuando aqui. Pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos, aquele que assume realmente, assume a sua missão, a sua missão. Então, eis-me aqui, eu estou disposta, estou disponível, eu assumo esse trabalho, e aí isso vai renovando, né? Isso precisa estar estabelecido, porque muitas e muitas vezes o que a gente vê, movimentos pastorais, grupos e etc., dentro de uma paróquia, tendo pessoas participando até mesmo à frente, principalmente às vezes à frente, que não tem compromisso com aquele trabalho que assumiu. Não tem compromisso, ou seja, não faz ali uma confissão de realmente assumir a função, de assumir o trabalho, de se colocar, de se posicionar mesmo ali como alguém que está para servir, que está para trabalhar, que está ali para auxiliar. Então, muitas vezes, a gente vê muito isso em alguns movimentos pastorais, essa realidade de pessoas que assumem porque não tem ninguém para assumir, eu acabei assumindo. Mas não é assim. A pessoa tem que saber do compromisso e ela tem que assumir esse compromisso. Não pode ser uma coisa qualquer. Então é importante isso para poder ter esse empreendimento, essa empresa ter futuro, ter realmente prosseguimento. E aí Jesus continua, isto não só aqueles que se encontram presente, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. Quer dizer, assim, também fora de mão aqui as palavras, mas vamos entender que esses patrões eles sejam os coordenadores. Vamos imaginar que sejam ali os coordenadores, eles também têm que obrigar aqueles que são servos, ali, aqueles que fazem parte do, tipo, vamos imaginar ali um núcleo, tem ali um núcleo, um grupo de pessoas que estão à frente. Então, existe um coordenador, mas existe ali os que estão auxiliando essa coordenação para que aconteça o trabalho. Então, não só quem está na frente, né, quem está na coordenação assume, confessa ali que realmente está disposto, está disponível, vai assumir, vai fazer o trabalho, mas aqueles que são também chamados a estarem juntos, ou seja, né, pensando nessa realidade dos empregados, dos súditos, para fazer também essa confissão, ou seja, para assumir também esse compromisso. E se não conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Aqui, de repente, se a pessoa não topa, não está disponível, não está aceita, então você não serve para poder fazer esse trabalho, porque você precisa ter disponibilidade, precisa ter realmente querer, precisa gostar de fazer esse serviço. É um serviço que precisa ser feito, então precisa que realmente a pessoa queira fazer e assuma o trabalho. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então imagina ali, né, um sacerdote ali com esses leigos ali dos seus católicos, que vão estar ali aqueles que vão estar à frente, aqueles que vão estar mais coordenando, auxiliando o sacerdote, e as outras pessoas, os demais membros que estarão participando. Então ali, quando ele formar esse grupo, né, de pessoas nesses encontros, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores. Então, imaginemos que também essas pessoas que estão chamadas a essa confissão, a assumir esse trabalho, esse serviço, também são pessoas que serão formadas. Então, ali o sacerdote, esse corpo ali dos seus católicos, seria esse corpo dessas pessoas que estariam recebendo a formação, que estariam recebendo ali os conteúdos, as orientações, a doutrina, estudando, meditando, se aprofundando para depois, né, que está formado, então, depois que formou, está formado esse corpo, ou seja, essas pessoas receberam formação, receberam orientação, aí o que vão fazer? Aí, depois disso, é que vai seguir para outros empreendimentos, para outros passos, seguirão outros passos. Porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos, e a prudência em expor-se é como a poda às árvores. Então, aqui também é aquela realidade das pessoas que são formadas, bem formadas, para terem prudência,
para adentrar em outras realidades. Tipo, então vamos receber aqui uma formação, estamos sendo formados para depois sermos introduzidos em outros grupos para disseminar aquilo que a gente aprendeu, para ir disseminando, para ir levando essa informação, divulgando esses conteúdos para outras pessoas. Mas para isso precisa se ter uma formação primeiro, não pode se entrar de qualquer jeito. E aí ele fala, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se é como a pó das árvores. Então, assim, a poda das árvores, o que é a poda? Quando a gente imagina a poda, tem uma forma da gente pensar na poda, até mesmo na palavra diz que quando a árvore é podada, é para que ela cresça, para que ela realmente dê mais frutos. Só é podada aquela árvore que tenha o objetivo de dar mais frutos. Então, aqui na minha mãe, tem aqui uma parreira de uva. Agora, em agosto é época de fazer a poda. Ela só vai produzir ali para novembro, dezembro, produzir, carregar mesmo ali da produção de uva, se ela for podada. Se ela não for podada, ela vai dar um cachinho aqui, outro lá, e mirradinho ainda. Não produz. Então, o quanto é necessário fazer a poda nela para poder ela produzir frutos. E assim também a gente sabe que na palavra fala que para que haja... O que são as podas? São as correções. São ali corrigir, orientar, muitas vezes até mesmo correções que são, né, pede-se correção fraterna, mas muitas vezes as pessoas precisam receber correções até mesmo duras, e essas correções são podas. Tem pessoas que às vezes precisam ser afastadas de determinadas funções para poder, porque também é uma poda para que ela também tenha um tempo ali para repensar posicionamentos e etc, etc. Então, são podas. Então, imagina aqui que ele fala que também é necessário para que se possa expor-se em outros meios, em outros ambientes, né, esses partidos, vamos imaginar que seriam outras, até mesmo dentro da própria igreja, mas outras agremiações que têm um outro pensamento, ali para penetrar lá dentro, precisa de que realmente sejam pessoas podadas, sejam pessoas que realmente tenham condições de frutificar. Senão, não vai adiantar de nada. Não pode ser pessoas que não foram podadas, porque se forem como pessoas se forem como não podadas, ou seja, não foram pessoas que não foram experimentadas, elas vão ali vão nos primeiros entraves, nas primeiras discussões, nos primeiros embates, nos primeiros, né, porque quem começa a argumentar ou levar um conceito novo, diferente, aí as outras pessoas contra-argumentam, e aí rebate, aí um outro entendeu? Quando vier os rebates, os confrontos, se foi uma pessoa que ela não foi experimentada, que ela não foi ali, não recebeu uma orientação bem firme, bem forte, bem substanciosa, ela vai correr. Ela vai ser como aquela árvore que vai ficar cheia de folhas, vai ficar bonita, vai encher de flor até, mas na primeira geada vai secar tudo e a árvore vai ficar seca, sem folha, sem fruto, muito menos sem o fruto, né? Perde a folha, perde as flores e perde também fruto, não frutifica. Então tem que ser pessoas que realmente estejam experimentadas para poder sair, para ir levar isso a fora daquele ambiente onde está o grupo e levar para fora, ou seja, para os outros partidos. Esses outros partidos seriam outros movimentos, outros locais, outras agremiações, outros imagino que sejam outras pastorais. Então, mais ou menos isso. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro deve formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos. Quer dizer, se não tiver formação pessoas bem formadas, não dá para fazer frente a outros movimentos, a outras agremiações religiosas, a outros pensamentos religiosos, não dá, porque vai levar surra. Então precisa ser um corpo bem formado. E depois podem chegar a introduzir-se em outros partidos. Então, depois se vai, quando tem ali já as pessoas formadas, aí começa a se introduzir. Entra uma pessoa num movimento ali para poder começar disseminando a ideia, um outro que já está bem formado entra num outro movimento lá para poder disseminando a ideia, e assim vai indo, né? Nessas outras agremiações, nesses outros locais, nesses outros onde, né, existe pessoas, onde existe essa reunião de pessoas. Dito isso, não ouvi mais e nem sequer pude, encontrei mim mesma, quem pode dizer, né, ela vai se lamentando. Então, mais ou menos isso.
É muito superficial talvez o que eu falei aqui, mas é buscando o entendimento do que o Senhor falou. No 52, que é de 15 de março de 1900, Jesus sente-se desarmado pelas almas vítimas. Jesus continua sem vir, e me consumia em dor e sentia uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via, como é habitual, o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Como da maneira, como da maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira. Quando devem afastar-se, ao menos dizem adeus. Se você nem sequer me disse adeus. Como assim se faz? Me perdoe se assim falo. É a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem pode dizer todas as minhas loucuras que lhe disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então vi o confessor, que me dava a obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver, e eu, porque não se mostra? E ele, mostrando um aspecto sério, disse: Não é nada, não é nada. É que quero castigar a terra. E eu, estando bem, mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mão dos castigos. E ao fazer-me ver, você começa a dizer-me, se vês que devo mandar castigos. Derrama em mim, faz sofrer a mim. E sinto-me vencido por ti, e nunca ponho as mãos nos castigos. E os homens não fazem outra coisa que senão ensoberbecer-se demais. Agora, repetindo o confessor a obediência de me fazer sofrer a crucificação, Jesus mostrava-se lento em fazer-me esta obediência. Não como as outras vezes, que em seguida queria que me submetesse e me disse: E tu, que queres fazer? E eu: Senhor, o que tu queres? Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: Também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? E enquanto isso dizia, começou a me participar as dores da cruz. E depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras. Depois acrescentou: O confessor onde está? E eu: Senhor, não sei para onde foi. É verdade que não o vejo mais conosco. E ele: Eu o amo, porque como ele me consolou a mim, assim eu quero confortar a ele. Então, ali Jesus dando a obediência da Luísa, atendendo a obediência da Luísa de fazê-la sofrer para amenizar os castigos. O confessor que quer que ela sofra, né, para poder Jesus não castigar. E Jesus não quer vir para poder castigar, porque quando ele vem, ele se sente atado a ela. Então, essa é a realidade da alma vítima que ata a Deus, porque ela se oferta a sofrer para poder amenizar os castigos. E quando ele vem, ele fica ali atado a ela por causa do sofrimento que ela está sofrendo por causa dele, e aí ele deixa de castigar. Então, é bem interessante esse relacionamento de Jesus com a Luísa. Amém, Fiat.